Olá, boa noite a todos. A início aqui a mais uma live. Agora vai, boa noite a todos. Tudo bem? Reconectar. Baixar a resolução. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Agora tá boa a conexão, já reiniciei. Tudo bem? Muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do nosso quadro chamado Abra os Olhos para o Diabetes. É uma honra poder estar aqui nessa quinta-feira à noite, aqui exatamente às 20 horas e 20 minutos, né? 20 horas e 22, 23 minutos, podendo falar para vocês de um assunto muito importante. Hoje nós temos um convidado especial, uma pessoa muito bacana, um excelente profissional, uma pessoa que tem crescido cada vez mais, tem cuidado de uma área que realmente é muito delicada, muito difícil, mas que ele tem dedicado o seu tempo integralmente para que possa buscar o melhor tratamento, o melhor cuidado e assistência para os pacientes portadores de alterações vasculares, tá bom? Eu agradeço aí por todo mundo, Clédina, Felipe, Tina, Patrícia, todo mundo que está entrando aqui na live, que são nossos amigos, são pessoas que realmente acompanham o trabalho, são pacientes, são os nossos alunos também de medicina. E gostei muito, viu, pessoal? Hoje recebemos muitas perguntas, fizemos a postagem pela manhã, anunciando que iria ter a live. Ô, meu amigo Felipe, tudo bem? Um abraço aí para Bauru, amigo meu de São Paulo, lá de Bauru, meu amigo Felipe, oftalmologista. Um grande abraço. Então, assim, fizemos a postagem hoje pela manhã aqui no Instagram e tivemos muitas perguntas, muitos comentários, mas eles fazem mais no inbox, né? Não fazem muito publicamente, porque às vezes tem vergonha de perguntar e acaba mandando para mim pessoalmente, mandam muito também aqui no WhatsApp, aqui no telefone. Eu tenho outro telefone também, eu tenho dois telefones, um pessoal e um profissional. E aí estão aqui várias perguntas que eu selecionei e aí a gente vai tentar responder aqui agora ao vivo durante 40 minutos. Junto com o doutor surpresa, o doutor Tiago Cavalcante, que já vou convidar aqui para poder entrar na live e poder discutir um pouco mais sobre esse assunto muito interessante, que é, na verdade, alterações vasculares, alterações na circulação sanguínea causadas pelo diabetes. Então nós temos, só lembrando, nós temos dois tipos de quadro. Na segunda-feira nós temos o Fique de Olho, que é um programa muito interessante, que é sobre alterações, sobre doenças oftalmológicas. E aí a gente sempre discute um tema diferente, geralmente abordado durante a semana, ou então sugerido pelos nossos alunos, por outros colegas médicos profissionais e também por estudantes, pelos nossos alunos de medicina. E quando é na quinta-feira, que é o dia de hoje, a gente já chama atenção para o Abra os Olhos para o Diabetes. Então você pode colocar a hashtag, pode marcar Abra os Olhos para o Diabetes. E aí, só lembrando que no próximo mês, já agora de novembro, já vem o Dia Mundial do Diabetes, viu, pessoal? Não esqueçam, 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. O dia que o mundo para falar dessa doença que tem crescido cada vez mais e que, mas, graças a Deus, tem condição de ser tratada, tem condição de ter uma qualidade de vida absolutamente normal. Portanto, só fazendo um levantamento da última live, do primeiro episódio do Abra os Olhos, onde o convidado foi o Dr. Wellington Santana, um endocrinologista, e tivemos 217 telespectadores. Né? Superou muito nossas expectativas. E aí ficamos muito felizes por ter uma boa aceitação e as pessoas terem assistido e gostado e comentado, dando sugestões para que fique cada dia melhor. Portanto, eu queria convidar o meu amigo, o Dr. Tiago Cavalcante, que é uma pessoa incrível, é um amigo, ele é um cirurgião vascular, é uma pessoa que geralmente os meus pacientes com diabetes eles têm muita dificuldade de ter acesso a diversos profissionais dessa área, sabendo que o diabetes atinge vários órgãos. E aí essa é uma grande oportunidade que vocês têm, os alunos também, meus amigos, e as pessoas próximas, de fazer uma pergunta, de poder, de repente aqui ela pode ser respondida pelo Dr. Tiago Cavalcante. Então, queria convidar aqui o meu amigo Tiago, vou aqui fazer aqui um convite a ele para poder participar conosco, ok? Dr. Tiago Cavalcante. Vou esperar ele participar aqui, ó. Deve estar também com a parte da conexão. Bom,
Então, pessoal, hoje o assunto é sobre doenças vasculares, alterações na circulação que levam a alterações, pode levar cardíacas, pode levar a alterações periféricas e todos relacionados, claro, ao diabetes. A gente sabe que essa doença diabetes é uma coisa incrível, né? Mais ou menos 15 milhões, 14,5 a 15 milhões de brasileiros têm essa doença. Se a gente for levar em consideração o Maranhão, nós temos uma prevalência, uma proporção de mais ou menos 9 a 10% quase da população maranhense tem essa doença, tem diabetes. Então, se nós somos 7 milhões de habitantes aqui no estado, em média, nós temos uma faixa de 700 mil pessoas portadores do diabetes. Então, são taxas incríveis de um problema que tem crescido e que, graças a Deus, tem muitos medicamentos, tem alterações de hábitos de vida que podem ser utilizados e a gente consegue evitar complicações em qualquer fase da doença. Eu costumo falar muito para os meus pacientes que você pode ser ajudado, você pode melhorar a sua qualidade de vida em qualquer fase da doença que você se encontrar. Seja antes de ter complicações, seja logo no início do tratamento, no início que você diagnostica a doença, ou até mesmo nas fases mais tardias, quando parece que nada tem mais jeito, quando parece que já não tem solução. E o que a gente percebe, na verdade, é que existe solução sim. Nós conseguimos tratar, nós conseguimos reunir a família. Uma coisa que eu faço muito, pessoal, e que eu tenho feito cada dia mais, é atender os pacientes em conjunto, né, com a família. Eu sempre peço para estar alguém próximo. Sempre ou é o marido ou a mulher, o pai, a mãe, ou filhos, ou então irmãos, pessoas bem próximas. Porque isso a gente tem feito essa experiência e tem levado muito em consideração que o apoio familiar é fundamental, né, no controle desse problema. Porque quando você está querendo escapulir um pouco, aí sua família vem e aí consegue estimular, e aí consegue motivar e orientar para que o sucesso no tratamento seja atingido. Tenho muitos amigos, tenho familiares, tenho pessoas que têm o diabetes e que convivem numa boa e que conseguem, que me mandam mensagem: doutor Álvaro, eu estou sentindo aqui uma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu falei: não, como é que está o diabetes? Vamos logo ver como é que está. E geralmente, a maioria dos casos, é porque ocorreu algum tipo de oscilação, alguma variação glicêmica, e aí o ajuste é necessário para que haja uma boa condução do caso. Bom, vou convidar agora o doutor Tiago Cavalcante, que é o cirurgião vascular. Ele está aqui entrando aqui na live. E vai ser muito bem-vindo. João Pedro, tudo bem? João Pedro é meu aluno aí de medicina do Selma. Ele é uma pessoa muito bacana, um excelente profissional. Vai ser um médico brilhante, não tenho dúvida disso. Vou convidar aqui o doutor Tiago. Bom, aqui em relação a algumas perguntas, só aguardando aqui o doutor Tiago para entrar aqui na live. Então, assim, nós tivemos algumas perguntas, né? Então, vou convidar agora aqui o doutor Tiago para entrar. E ele é muito bem-vindo. Doutor Tiago Cavalcante, cirurgião vascular, e vai participar agora conosco. Bem-vindo, doutor Tiago Cavalcante, meu amigo, muito boa noite. É uma honra ter você aqui presente nesse momento incrível aqui do segundo episódio do quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Boa noite, Tiago. Obrigado, doutor Álvaro. Obrigado pelo convite. O áudio tá bom? Tá ótimo, muito bom. Tá ótimo. Obrigado pelo convite, por estar participando. Eu acho que quando você me convidou e me falou do tema que seria abordado, eu topei de cara. Você sabe que eu sou um cara que topa desafios. Eu sou apaixonado, eu acho que assim como você, eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande nas mãos, que é educar o paciente muito mais do que tratar, educar para que ele consiga seguir a vida sozinho, né? Porque a consulta ela demora um tempo, 20 minutos, meia hora, uma hora, depende de cada um, mas eu falo isso sempre para meus pacientes, que isso é 10 ou 20% do tratamento dele. O restante é o que ele vai fazer com as orientações que a gente dá. E aqui eu acho que a rede social, a internet, o Instagram, hoje ele nos permite isso, nos permite não necessitar talvez que aquele paciente distante e você tem uma penetração muito grande no interior,
está trabalhando em Pinheiro, é professor da universidade, tem uma penetração muito grande no interior do estado como inteiro, e a rede social permite que não necessariamente aquele paciente venha até o seu consultório para que consiga que você modifique ou que você altere o percurso da doença na vida daquela pessoa que não tem condição de vir, talvez, naquele momento no teu consultório. Eu acho muito legal. Eu acho que o Instagram ele tem nos permitido isso e é um negócio muito bacana. Pô, Thiago, fantástico. É exatamente isso. O Thiago é uma pessoa incrível, porque a gente tem as mesmas ideias, a gente é bem parecido, tem a mesma idade também, mesmo tempo de formação médica, a gente amadureceu junto, a gente tem construído nossa história, ajudando os pacientes, e a gente tem um perfil muito parecido. E não é à toa que eu fiz a questão de convidá-lo aqui, sei da importância de um tema que ele atua nessa área de cirurgia vascular, nessa parte de alterações periféricas, alterações na circulação sanguínea, que eu costumo explicar tanto para os meus pacientes, mas não tão bem. Então agora a gente vai ter uma oportunidade muito boa que o Thiago vai poder responder. Thiago, tivemos muitas perguntas aqui do Thiago. Hoje pela manhã fiz a postagem e aí preferi fazer logo hoje, não fiz desde ontem. E aí tivemos algumas perguntas, em torno de 30, 33 perguntas. E eu selecionei algumas aqui, para as mais importantes, assim, que eu achei que pudesse ser mais útil para todos nós. Então, assim, pessoal, queria que vocês entendessem a questão do diabetes. É uma coisa muito importante e uma das alterações mais frequentes que existem é o diabetes atingir a nossa circulação. Então, eu gostaria de iniciar com uma pergunta minha pessoal mesmo para o Dr. Tiago. Dr. Tiago, como que o diabetes, como que essa doença, qual o mecanismo, assim, como que ela funciona, o passo a passo, como que ela atinge a nossa circulação e explica de modo bem simples para aqueles nossos pacientes. Aqui tem pacientes, tem estudantes de medicina, tem alguns médicos e alguns amigos também que têm curiosidade de saber. Explique isso, por favor. Ótimo. É uma pergunta importante, uma pergunta interessante. O diabetes é uma doença que causa no paciente diversas complicações com o passar do tempo, principalmente naqueles pacientes que não conseguem ter um bom controle da doença. Eu costumo dizer que quando a gente consegue que o paciente aprenda muito com a nossa consulta, que ele comece a seguir os nossos conselhos, dificilmente esse paciente ele vai chegar a ter uma complicação vascular, pelo menos não macrovascular. Então, o diabetes afeta a circulação principalmente quando aquele paciente não tem um bom controle das taxas glicêmicas, né, do açúcar do sangue. Né? Então, a macrocirculação e a microcirculação elas vão estar afetadas com o aumento do açúcar. Eu costumo dizer sempre para o meu paciente, o açúcar no sangue é como se fosse um ácido dentro de um cano. Né? Quando a gente imagina o cano de uma pia, se você jogar um ácido lá dentro, o ácido vai corroer aquela parede daquele cano, a estrutura do cano. O açúcar alto no nosso sangue, ele funciona da mesma forma. Ele vai destruindo a micro e a macrocirculação, fazendo com que nessa destruição acabem formando placas, acabam se aglomerando placas ateroscleróticas, que são placas de gordura, dificultando a passagem de sangue naquele determinado órgão, naquele determinado vaso. Então, o principal mecanismo se dá dessa forma. A alteração do endotélio, da parede do vaso, pelas taxas de açúcar muito altas. Então, se o paciente tiver normalmente um bom controle, e não necessariamente porque o paciente tem diabetes há muito tempo, ele vai ter uma complicação vascular. Se o paciente ele tiver um controle glicêmico, e você bate muito nisso aqui no teu Instagram sobre isso, e é importante frisar, quando o paciente ele tem um bom controle glicêmico, dificilmente ele vai ter uma alteração da macrocirculação. Tiago, aprendi muito, viu? Essa técnica agora eu vou começar a falar também. Eu sempre explicava para os pacientes que realmente era o acúmulo, gerava uma destruição como se fosse um cano, mas eu nunca tinha parado para pensar que podia ser tipo um ácido mesmo, né? Então, realmente, uma excelente comparação. Então, para você que está aí nos ouvindo, fica uma coisa muito clara. A explicação do Tiago foi fantástica. Porque um ácido eliminando um cano, gerando vazamento, gerando complicações, acumulando. Uma coisa que eu costumo falar também, Tiago, para complementar, é que como se criasse um limo, né? Como se criasse um limo dentro do cano. E esse limo ali dentro do cano são as placas de gordura, de colesterol, que vão se acumulando ao longo da vida também, né? Então, muito bom, gostei. Eu acho que ficou muito claro, deu para todo mundo entender. Então, Thiago, tivemos aqui várias perguntas e eu resolvi compactar em uma só, que foi envolvendo o pé diabético. Então, foi uma coisa que foi muito comum, sobretudo com vários alunos de medicina, aqui João, Camila, Jamile.
Vários alunos de medicina, tanto da UFMA quanto SEMA, quanto até da UEMA de Caxias, a Perla, né? Então, nós tivemos aqui perguntando sobre o pé diabético. Então, assim, a gente sabe, pessoal, que a circulação fica comprometida pelo diabetes, por esse mecanismo que o Dr. Tiago explicou. Agora, Tiago, me conta, como está essa situação aqui do pé diabético? O que é o pé diabético? Como deve cuidar? E quem que deve se preocupar em ter alguma alteração por essa doença? Boa pergunta, boa pergunta. O pé diabético, na verdade, ele é uma entidade, ele é um complexo. O pé diabético, ele não necessariamente ele é isquêmico, né? Aquele paciente que não tem uma boa circulação. O pé diabético, ele pode ter três grandes alterações, pode ser dividido em três grandes grupos. Ele pode ser isquêmico, por falta de sangue, acúmulo de placa de gordura naquele vaso. Ele pode ser infeccioso. O paciente diabético, principalmente o diabético mal controlado, ele é um paciente imunodeprimido. Então, ele é um paciente que qualquer pequena infecção se alastra muito rápido. Então, piora a infecção de uma maneira muito, muito rápida. E a terceira situação é o pé diabético neuropático. Assim como o alto índice glicêmico, o açúcar alto no sangue, ele altera a parede do vaso, ele altera também, ele lesa também os nervos periféricos. Então, a tendência é que, com o passar do tempo, principalmente, volto a dizer, naquele paciente que não controla bem o açúcar, não controla bem o diabetes, ele tende a ter uma alteração neuropática que a gente chama de pé e bota. O paciente ele perde a sensibilidade dos dedos. Talvez ele consiga sentir que você está triscando no pé ou triscando no dedo, mas ele não consegue dizer qual dedo você está triscando, porque ele realmente perde essa sensibilidade. É uma neuropatia diabética, que é uma das alterações, é um complexo, que é o pé diabético. Então, o pé diabético ele pode ser essas três situações, pode ser mais do que uma, pode ser as três juntas, envolvidas, mas é talvez o principal desafio do cirurgião vascular perante o paciente diabético é o pé diabético. Hoje no Maranhão, e aproveitando, puxando um pouco para a nossa realidade mesmo, hoje no Maranhão talvez seja uma das principais, um dos principais gargalos do sistema público de saúde. Hoje os hospitais públicos do Maranhão todos drenam os pacientes para os socorrões aqui em São Luís. Então hoje nós temos aproximadamente cerca de 100 pacientes internados no dia de hoje. 100 pacientes internados na Santa Casa e no Socorrão 1, com grande potencial de perda de membro, de amputação de dedo, de amputação de pé, de amputação de perna, acredito muito, Álvaro, que é uma deficiência na atenção básica, uma deficiência lá no comecinho do atendimento. Porque se o paciente, volta a dizer, ele tiver um bom atendimento lá no começo, tiver um bom controle do diabetes, ele não vai chegar a ter essas complicações, né? Então, hoje o principal problema tá na superlotação em casos graves de pacientes que eram potencialmente tratáveis, mas que não conseguem tratar porque nós temos muitos pacientes e a gente não dá conta. O sistema público só de São Luís, só de um socorrão, não consegue dar conta do Maranhão inteiro porque a gente não consegue resolver em outras cidades. O sistema público está colapsado, na verdade. Muito bom, Tiago. É por isso que nós estamos aqui no Instagram, né? Nós estamos aqui orientando pessoas de todo o Maranhão, de todo o Brasil, e aí para que possam entender um pouco como funciona isso, e a gente vai dar dicas para que a gente possa, de alguma forma, contribuir e ajudar evitando que isso aconteça. Essa foi uma realidade que você verifica hoje, que nós verificamos hoje nos hospitais, mas que é um reflexo de uma má assistência para trás, né? Então, o que a gente faz agora vai definir o futuro. Então, eu tenho certeza que cada coisa que a gente faz aqui, cada ação, cada paciente que você atende, que eu sei, você educa, você explica, e aquilo passa a ser um formador de opinião para outras pessoas. Então, realmente fantástico. Entendi tudo, agora aprendi muito mais um pouco sobre pé diabético. E uma vez que o paciente tenha um pé diabético, ou seja, já tem uma ferida, né, tem uma doença, já uma patologia, o que fazer para evitar uma amputação? Assim, dá para evitar ainda? Dá para reverter? Ou é irreversível? Todo caso que tiver uma ferida já avançada, é necessário que haja uma amputação, infelizmente. Eu volto a enfatizar e a falar de algumas formas que são bem claras, que são as formas que eu falo com o meu paciente no consultório. Eu tento sempre trazer para uma coisa do dia a dia, para que o paciente consiga entender melhor. Nós estamos no mês de outubro, né? Por isso minha gravata rosa, não sei se vocês percebem aí. Nós estamos no mês de outubro, que é um mês de combate ao câncer de mama, realmente
a gente precisa enfatizar e precisa focar muito nisso, e nós, profissionais da saúde, precisamos estar sempre atentos a todo e qualquer paciente de risco. Falando do pé diabético, falando do paciente diabético, eu comparo muito com o paciente de câncer de mama, como as mastologistas, ginecologistas falam, que a paciente ela deve se tocar, deve se autoexaminar. Eu falo isso diariamente com meus pacientes diabéticos. O paciente ele tem uma diminuição da sensibilidade em graus mais iniciais ou em graus mais avançados, mas tem uma diminuição da sensibilidade periférica nos pés. Então, esse paciente ele precisa se autoexaminar diariamente. Quando você sair do banho, você deve sentar na cama, você vai se enxugar. Na hora de enxugar os pés, você deve enxugar sentado, para que você consiga examinar a sola do pé entre os dedos, evitar ficar com o pé úmido. Então, seque bem entre os dedos, porque qualquer porta de entrada facilita a infestação, a infecção grave e o potencial risco de uma amputação ou de uma amputação menor ou de uma amputação maior. Então, a principal dica que eu dou para meus pacientes é que, com a prevenção, eles conseguem evitar as pequenas amputações, as médias e as grandes amputações. Se autoexaminando, examinando a sola do pé, examinando entre os dedos, porque quando fica uma feridinha, uma frieira, uma unha encravada, qualquer pequena lesão é indicativo de você procurar o seu cirurgião vascular ou procurar o seu endocrinologista. Doutor, olhe como é que está meu dedo, olhe como é que está meu pé, eu só acho que está tudo certinho, eu preciso tomar um remédio ou não. Eles precisam se preocupar, porque, como eu falei, os pacientes eles têm um pequeno ou médio grau avançado de imunodepressão. Então, a infecção que, muitas vezes, eu não entendia isso quando eu comecei na residência, aquele paciente chegava com aquele pé com uma infecção assim, horrível, aquele pé bem realmente complicado, e dizia, doutor, isso começou a ter uma semana. Eu disse, não, com certeza isso aí tem pelo menos um mês. O pé não fica assim. E fica muito rápido. As complicações elas avançam muito rápido. Então, qualquer pequena alteração já deve procurar uma emergência, o seu endocrinologista, o seu cirurgião vascular, para que a gente consiga intervir no começo. Entendi, perfeito, perfeito. Eu vou passar a olhar mais para os pés dos meus pacientes agora também e orientar durante minha consulta em relação a isso. Então, qualquer tipo de feridinho, qualquer tipo de alteração, você que está aí nos ouvindo, você que tem algum familiar diabético, você que tem alguma pessoa que conheça, que você gosta, que você queira bem, oriente. Qualquer tipo de alteração no pé, os cuidados com o banho também, não pode usar qualquer tipo de calçado também. Depois o Thiago faz muitas postagens sobre isso também, vai orientar que tipo de calçado, que tipo de outro tipo de utensílio que você pode usar, deve usar, para evitar que aperte muito o pé, para que não gere nenhum tipo de lesão. Uma pergunta agora minha, pessoal. Doutor Thiago, em relação à meia elástica que você usa, você é a maior referência de tratamento de varizes aqui do estado do Maranhão, um dos maiores do Brasil, e a gente sabe que os varizes também pode ter algum tipo de relação com diabetes. Eu queria que você desse sua opinião. O que é varizes que a pessoa tem, que às vezes a maioria das pessoas que eu percebo tem esse tipo de problema, varizes, né? Varizes nos membros inferiores, nas pernas. E aí, o que é varizes e se existe, de fato, uma relação proporcional entre pacientes e pessoas que têm diabetes e essa doença chamada varizes? Tá. Varizes. Varizes são veias dilatadas, aumentadas e insuficientes, que normalmente estão localizadas nos membros inferiores, mas elas podem aparecer em qualquer parte do nosso corpo, e que causam algum grau de alteração com sintomas e sinais daquele paciente. Alguns pacientes são assintomáticos e têm veias varicosas, aquelas varizes, aqueles cordões varicosos bem grandes, e alguns outros pacientes não. Não tem quase nenhuma veia varicosa e tem muito sintoma, como dor e cansaço nas pernas, por exemplo. Então, a relação que você me perguntou do diabetes com a insuficiência venosa, o que a gente sabe, que os estudos têm mostrado, é que as duas, quando estão presentes no mesmo paciente, têm uma maior chance de complicações. Porque a doença venosa, a doença varicosa, em graus avançados, elas evoluem também com feridas. Existe aquela úlcera chamada de úlcera venosa, que é uma úlcera bem delimitada, normalmente na parte medial das pernas, próximo ao tornozelo, que são relacionadas às varizes. O paciente diabético que possui uma úlcera venosa é ainda mais difícil de se tratar,
porque ele pode evoluir através dessa ferida com uma infecção maior, pegando o pé e tornozelo, e aí ele tem uma úlcera venosa e um pé diabético, as duas coisas juntas que seria uma catástrofe no tratamento. Falando sobre elastocompressão, talvez seja uma das coisas. Eu sou um entusiasta da elastocompressão, da meia compressiva. Eu sou um usuário, como você falou, sou usuário diário desde a minha residência de cirurgia geral. Há alguns anos atrás, eu sou novo, não sou tão velho como tu, não, eu sou novo, mas na minha época eu Mesma fiz cirurgia idade. geral. Quando eu fiz cirurgia geral, eu já comecei a usar e isso mudou muito a minha qualidade de vida. Eu costumo dizer, e os estudos têm mostrado isso, na verdade não é uma opinião do Tiago, é uma opinião realmente de um conjunto de médicos, de um conjunto de estudos, de guidelines que tem mostrado que as pessoas em idade ativa de trabalho, elas devem utilizar meia de compressão como prevenção na sua rotina, no seu dia a dia de trabalho. Porque a gente precisa caminhar para que a bomba muscular da panturrilha devolva o sangue que está nas pernas para o coração. Como a gente passa, a grande maioria de nós passamos muito tempo sentado ou em pé trabalhando, isso faz com que o sangue fique acumulado, a gente não está andando, a bomba muscular da panturrilha não está trabalhando muito bem, o sangue fica acumulado nas pernas, aumentando a pressão nas pernas, aumentando o edema, aumentando a dor, aumentando o cansaço e fazendo com que a doença venosa ela venha evoluir ainda mais. Então, existe relação, como eu falei, da gravidade da doença venosa junto com o diabetes e precisa ter sempre observar e sempre ficar acompanhando com seus médicos para tentar evitar essas complicações. Aí, de preferência, usar meia de compressão durante a rotina de trabalho, durante a semana, já ajuda bastante. Pessoal, isso é muito importante. Foi o Thiago que me abriu os olhos em relação a isso, literalmente, né? Para começar a usar a meia de compressão. Eu tinha uma aqui em casa, Thiago. Comecei a usar também. Hoje, por exemplo, eu passei a tarde toda fazendo cirurgia, mas eu faço essa cirurgia minha sentada. Fiquei sentado, né? Durante 5, 6 horas fazendo cirurgias. E aí, mas realmente eu usei a meia hoje e aí realmente fez diferença. Não senti tanto cansaço, né? Não senti cãibra em nenhum momento da cirurgia. E aí foi muito bom. A gente pensa que ao apertar pode piorar a circulação, mas não, é o contrário, né? Você ajuda no retorno venoso, você melhora aquela circulação quando você comprime com uma meia elástica também, tá, pessoal? É muito importante. Então, Thiago, tem uma pergunta aqui interessante que a minha paciente fez. A dona Maria Salles, né? Então ela está perguntando assim: quando você tem diabetes, claro, e tem muita cãibra, isso é ocasionado pelo diabetes ou pela má circulação? Né? Se é pelo diabetes, literalmente só o diabetes causa isso, é uma má circulação. Por que sente tanta cãibra assim? O que está acontecendo? É uma pegadinha? É uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta difícil de responder. Na verdade, existem diversas causas, diversas origens das câimbras, né? As câimbras podem ser relacionadas à má circulação, as câimbras podem ser relacionadas ao inchaço das pernas, as câimbras podem estar relacionadas à hipovitaminose, a alterações eletrolíticas. Várias coisas podem gerar as câimbras. Né? Especificamente no paciente diabético, pode estar sim relacionado à má circulação, e o ideal é que passe por uma consulta para que a gente consiga examinar e determinar a causa. Quando você consulta com um médico especialista, você evita a solicitação de exames desnecessários. O que a gente recebe muito, eu sou cirurgião vascular, mas sou ultrassonografista vascular também, então eu recebo muito paciente que vem de outros colegas, de clínicos enfim, de outras especialidades que solicitam um exame que às vezes também não teria tanta necessidade, mas foi solicitado esse exame porque esse paciente não passou com o especialista, né? Não procurou o especialista correto e aí o colega acaba tentando triar de alguma forma, tentando ajudar o paciente de alguma forma. Né? Então, talvez a relação maior seja essa, né? Entendi. Então, Thiago, aqui tem uma pergunta aqui da Irani. Ela está perguntando por que as varizes, uma pergunta sobre varizes, né, sobre sua área específica, ela está aproveitando a oportunidade de consultar aqui com você agora nesse momento. Então, por que as varizes aumentam após a menopausa? Após a menopausa? Por que aumenta as varizes após a menopausa? Obrigado pela pergunta, Irani. Então, o doutor Thiago vai responder. Se existe alguma relação entre tempo, né? A mulher, quando vai ficando mais, vai passar a idade, após o período do climatério, na menopausa, se ocorre uma maior concentração de varizes ou não. Não exatamente com a menopausa. O que acontece é que com o
o passar da idade, as pessoas mais velhas, elas tendem a ter mais varizes do que as mais novas, né? Então, a pessoa na menopausa, ela tem um pouco mais de idade, tem gente que entra na menopausa com 40 anos, 45, 50 anos, então tem um pouco mais de idade, então tem uma tendência maior. Existem vários fatores para o surgimento das varizes, né? Dentre elas, um dos principais é o fator genético, mas também nós temos fatores relacionados aos hormônios femininos. Então, no período da menopausa, se a paciente ela faz reposição hormonal, ela pode aumentar a chance de vir a ter varizes. Também tem a questão gestacional. A cada gestação aumenta a porcentagem de chance de você vir a desenvolver varizes. E também questões relacionadas ao aumento de peso, ao sedentarismo, à sua rotina de trabalho. São vários fatores juntos que contribuem ao surgimento das varizes, não apenas a menopausa. Não apenas na situação da menopausa, não seria somente relacionado à falta do hormônio ou à reposição dele. Normalmente, várias coisas juntas estão contribuindo para que isso aconteça. Perfeito, perfeito. A explicação maravilhosa. Aqui tem uma pergunta do Matheus, nosso aluno de medicina, e ele está perguntando em relação também às varizes. Agora, varizes, meu Deus do céu, chamou a atenção aqui. Tocou no assunto das varizes. Tocou no assunto, muita gente queria perguntar e tem dúvidas, inclusive eu. Tenho muita dúvida em relação à varize. Então, ele está perguntando aqui, ó. As varizes aumentam o risco de amputação. As varizes aumentam. Ele quer saber o seguinte: se as varizes aumentam o risco de amputação no paciente que tem diabetes. Ou se não tem relação comprovada. Ou seja, pessoa que tem diabetes e que tem varizes, será que essa pessoa, ao ter uma ferida no pé, ao ter uma lesão no pé, ela vai ter mais chance de progredir de modo desfavorável, ou seja, para uma amputação? Ou esse paciente, por ter varizes e ser diabético, ele tende a ter um curso normal, como se ele não fosse diabético? O Matheus, ele é estudante de medicina? Estudante de medicina. Tá, então eu vou fazer o convite, Matheus, que está assistindo essa live, pronto. Vou fazer um convite. Vamos fazer um trabalho sobre isso. O que mais nós temos hoje na Santa Casa são pacientes diabéticos e eu desconheço, nunca vi nenhum estudo que mostre a relação de varizes com maior risco ou menor risco de amputação. Acredito até que não tenha, mas a gente pode, se você tiver interesse, a gente pode estudar sobre isso. Vamos pesquisar esses pacientes diabéticos aí, são muitos, e ver se tem um aumento de risco de amputação ou não. E se tem, existem vários vieses aí, se tem, por que aumenta, né? A gente precisa estudar sobre isso. Acredito que não tenha, mas eu estou à disposição. Se você quiser estudar mais sobre o assunto, vamos fazer um trabalho sobre isso e vamos apresentar na próxima live nossa aqui. Isso é muito plausível, viu? Faz todo sentido, Matheus. A tua pergunta eu acho que tem. Pelo menos assim, faz sentido ter, né? Pela lógica, mas precisa ser provado cientificamente. E, Thiago, só para você saber, é assim que eu oriento as monografias. Essa semana, 2 alunos vão me procurar para orientar a monografia. Já são agora 12 alunos meus de monografias, e as ideias surgem assim, como agora nessa live surgiu essa ideia de fazer, e a gente acaba, como tem uma quantidade muito grande de pacientes com diabetes, acaba direcionando, e isso gera um banco de dados muito interessante, para que a gente possa tirar essas dúvidas, né? Comprovando, estudando e, claro, melhorando a vida das pessoas sempre. Muito bom. Mas só uma observação, que existe muita confusão, na verdade, principalmente no paciente, por ser leigo, a respeito de alterações vasculares. O paciente ele sempre diz que ele tem problema de circulação. O problema de circulação ele pode ser venoso ou arterial, ou linfático. 3 possibilidades, né? O que aumenta o risco de amputação, e aí a gente tem vários estudos que comprovam isso, é o paciente que tem doença arterial, né, que tem alteração arterial, arteriopatia periférica, no caso relacionada ao diabetes ou ao tabagismo, que são as 2 principais causas de amputação de membros. Agora, alteração venosa não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma relação comprovada através dos estudos, mas eu me comprometo a dar uma pesquisada maior sobre isso e, se necessário, me manda um direct aí, Matheus, que eu vou estar te respondendo, vou estar procurando mais sobre isso. Pronto, Matheus, então tá feito o convite. Depois você me conta aí como é que ficou essa situação, viu? Eu quero ficar acompanhando esse processo também. Muito bom, parabéns. Bom, aqui tem mais uma pergunta, Thiago, em relação... Aí tem muita coisa de variz aqui, muita gente perguntando aqui, ó. Sou diabética, a pergunta da Vânia. Vânia é muito minha amiga, a pessoa já trabalhou comigo, eu acompanho ela, minha paciente, e ela tá aqui perguntando, não ia perder essa chance de perguntar pro Dr. Thiago. Sou diabética e queria saber se o exercício físico ajuda ou, de alguma forma,
de alguma forma, evitar esse tipo de doença vascular. Como que a atividade, uma excelente pergunta, é muito bom mesmo. Como que a atividade física pode ajudar, né, a evitar ou contribuir para que haja uma melhora nessa doença vascular, para que o diabetes do organismo inteiro não atinja tanto assim a nossa circulação sanguínea? Existem diversas formas disso acontecer. Como eu falei, a principal causa de complicação arterial, complicação vascular relacionada ao diabetes, está no mau controle do diabetes. Então, a melhor forma de você evitar isso é controlar bem o diabetes, controlar bem o açúcar no seu sangue. E tem diversas formas de você fazer isso. A atividade física é muito importante, porque com a atividade física você melhora a sua circulação de uma forma geral, você melhora diminui a sua chance de eventos cardiovasculares, você ajuda a perder ou manter o seu peso dentro do percentil ideal. Então, são fatores, são medidas que, por si só, a atividade física e controle do peso já melhora bastante as taxas glicêmicas e, consequentemente, diminui a chance de complicações vasculares. Perfeito, perfeito. Então, continua fazendo tua caminhada, que eu sei que você faz. E aí, a atividade física é fundamental. Obrigado, Tati. Eu estava com ela agora há pouco, Thiago, operando. A Tatiana já está em casa, dizendo que está adorando aqui as informações que nós estamos prestando. Bom, em relação aqui, eu fiz uma pergunta, vou ler aqui uma pergunta, Thiago, em relação ao oftalmo também, né? Porque eu tinha que puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado da oftalmologia. Então, eu pensei assim, pessoal, como que essa circulação, como que isso pode atingir a nossa visão? E tem uma doença, tem uma alteração, uma complicação que ocorre no olho, que é chamada de síndrome ocular isquêmica. Então, ela é uma alteração que ocorre por pessoal, é uma falta de fluxo sanguíneo que ocorre a nível dos olhos, lá da retina, do fundo do olho. E isso compromete a visão das pessoas, geralmente pessoas mais idosas. E aí, como eu trabalho com a parte de retina, aí de vez em quando a gente se surpreende e atende o paciente com a síndrome ocular, doença ocular isquêmica, por falta de circulação. E geralmente está associada, a gente pede sempre uma avaliação, Tiago, das carótidas, ou seja, das artérias que levam o sangue para toda a parte aqui superior do nosso organismo, para toda a cabeça, os olhos e tudo mais. Então eu queria saber, Tiago, como que funciona essa questão da estenose de carótidas, ou seja, desse estreitamento que ocorre por depósito de colesterol? Como que isso acontece? E aí, quando que deve ser feita uma intervenção, que é para remover esse colesterol que fica depositado nas artérias, evitando assim o comprometimento dos olhos, essa falta de circulação chamada síndrome ocular isquêmica? Como diagnosticar e quando intervir quando tiver essa alteração na carótida? Ótimo. Precisa ser avaliado os fatores de risco daquele paciente. É importante saber que todo paciente arteriopata, e arteriopata é aquele paciente que tem doença nas artérias. No caso, um paciente, por exemplo, que já teve um AVC, um paciente que já teve um infarto, esses pacientes têm essas complicações por doenças relacionadas à artéria. Então, se o paciente teve um infarto, muito possivelmente ele tem placas de gordura também nas artérias das pernas e muito possivelmente tem placas de gordura nas artérias do pescoço. As placas de gordura elas não se localizam em uma determinada região. Normalmente elas se localizam em todo o corpo. Em alguns vasos eles têm predileção. Acaba aparecendo em maior quantidade e ocluindo mais previamente ou mais cedo do que em outras localidades. Mas a melhor forma de predizer são os fatores de risco, né? Pacientes tabagistas, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, pacientes que têm dislipidemia, que são alterações que levam ao acúmulo de gordura no sangue e nas artérias. Então, esses pacientes eles têm uma predisposição maior. O indicado é que todo paciente acima de 50 anos faça pelo menos uma vez por ano a ultrassom de carótidas. A ultrassom de carótidas é um exame fácil e simples de fazer, é um exame barato, é um exame que dá para se repetir quantas vezes for necessário. É chamado de Doppler de carótidas, que nada mais é do que uma ultrassom que vê o fluxo de sangue. Através desse exame a gente consegue ver se tem nada de gordura, se tem pouca gordura, se tem muita gordura, se já ocluiu de tanta gordura que tem. A gente consegue ver o nível de doença que esse paciente tem e aí a gente consegue indicar se esse paciente tem indicação de não fazer nada porque ele não tem nada, ou de tomar uma medicação, ou só mudança de estilo de vida com atividade física e dieta melhora, ou se tem indicação de cirurgia. São vários, aí a gente poderia fazer uma live para falar só sobre isso, que são várias as indicações e as contraindicações de cirurgia. Mas é importante saber é que quando o paciente ele tem doença arterial em algum lugar, como na carótida ou no coração,
por isso infartou, ou por isso angioplastou, esse paciente tem um fator de risco ainda maior para investigar carótida e artéria dos membros superiores, porque ele tem maior chance de isquemia e de complicação. Perfeito, Thiago. E aí, nesse caso, quando intervir? Qual o percentual de estenose, o percentual de estreitamento, que aí, a partir dele você não tem mais o que fazer, a não ser fazer uma endarterectomia, entrar e fazer uma remoção dessa carapaça de gordura que acumulou ao longo da vida? Os estudos eles têm a cada dia que passa trazendo dados mais importantes, mais interessantes. A intervenção são estudos, é importante falar, são estudos que se contradizem, né? Um dos estudos, um estudo europeu que teve um N absurdo de pacientes, mostrou que acima de 70% no paciente assintomático tem indicação de operar. Já outros estudos têm mostrado que pacientes acima de, entre 50% e 70% no paciente assintomático tem indicação de operar. E acima de 70% no paciente assintomático não teria indicação de operar, a não ser que ele se tornasse sintomático. São situações que a gente precisa avaliar caso a caso. Normalmente, hoje, a gente tem operado apenas nos pacientes sintomáticos ou naqueles pacientes que têm suboclusão ou uma estenose acima de 70%, 80%. Realmente a gente tem que avaliar os fatores de risco desse paciente, tem que avaliar a carótida do outro lado. Não é simples, não é uma coisa assim que 1 mais 1 vai dar 2. A gente tem que avaliar realmente caso a caso para identificar o paciente que tem indicação de operar, o paciente que não tem. Mas os estudos têm mostrado que a gente tem que cada vez ser mais conservador. A verdade é essa. Há alguns anos atrás, a endarterectomia de carótida era a cirurgia vascular mais realizada no mundo. Há poucos anos atrás, a endarterectomia de carótida. Para você ter uma ideia do nível que chegou, principalmente nos Estados Unidos. E o que tem mostrado é que a gente tem que diminuir cada vez mais essas intervenções, porque a boa parte desses pacientes não se beneficiaram ou não se beneficiariam dessa intervenção. Entendi, Thiago. Perfeito, perfeito. Muita gente aqui perguntando sobre a questão do primeiro episódio do Abre os Olhos para Diabetes, que ainda não foi para o ar publicado, né? Então, ele só fica por 24 horas. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante participar ao vivo aqui, porque ele fica por 24 horas. Eu salvei, e aí a gente vai fazer uma edição e aí vai colocar depois, vai publicar em um momento oportuno. Então, esse momento é fundamental que você possa fazer a pergunta para o nosso convidado, nesse caso, o Dr. Thiago, cirurgião vascular, e aí que você fique atento, que a resposta vai sair nesse momento ainda, tá? Então, eu queria agradecer aqui todo mundo aqui, Thiago, dessa participação. Muita gente aqui te elogiando, meu Deus do céu, muito feliz aqui pelas suas explicações. Tem muita gente aqui mesmo, a Juliana, pessoal até aqui falando em relação às fotos que vão tirar aí na clínica, da foto de formatura. Estão agradecendo também, já falei. E aí, muita coisa legal aqui. Tem uma pergunta que eu não podia deixar de responder, que está aqui no celular, que ela mandou desde cedo. Foi a primeira pergunta que foi feita, que foi da Geise Azevedo. E ela perguntou, doutor, o que ocasiona uma neuropatia diabética? Né? Então, você já falou inicialmente que o pé diabético, ou seja, o pé da pessoa que tem diabetes, ele é um pé, digamos, mais suscetível a ter alguns tipos de problema. E aí são 3 mecanismos que você explicou, que eu aprendi também com isso, né? Que é o mecanismo de infecção, é o mecanismo de má circulação mesmo, e o mecanismo de má inervação, de má sensibilidade. E é isso que ela queria só que você explicasse. Como é que o diabetes, como é que esse açúcar do sangue alto vai, de repente, diminuir a sensibilidade? O que tem a ver açúcar do sangue com sensibilidade no pé? Como é que a gente pode explicar isso para a Geise? Da mesma forma que eu falei que o açúcar no sangue ele é como se fosse um ácido dentro do vaso, e ele vai destruindo o vaso e vai fazendo com que tenha aqueles acúmulos de placa de gordura, a mesmo tipo de lesão ele causa nos nervos, né? Ele causa essa desmineralização, essa diminuição da sinapse, das trocas de informações desses nervos, e acaba por lesão. Na verdade, é uma lesão crônica. O paciente ele não descobre que está diabético hoje, amanhã ele desenvolve uma neuropatia. Na verdade, é uma coisa crônica, um problema crônico. Mas normalmente apesar de serem entidades diferentes, tem a mesma causa da doença isquêmica. É a falta de controle do diabetes. Tudo começa com a falta de controle com o paciente com as taxas de açúcar bem alteradas. Ótimo, ótimo, ótimo.
Tá falando aqui o Davi Beiral, perguntando, Álvaro, fala mais sobre a influência do diabetes na visão e como pode ser feito esse diagnóstico. Pessoal, muito bom. É o que eu falo diariamente aqui em relação no Instagram, nas minhas redes sociais, falo com meus pacientes, falo nas minhas aulas, e eu tenho repetido isso cada vez mais. E agora até minha esposa me ligou de Brasília, que está aqui a participar de uma aula de retina, e aí perguntou algumas coisas sobre diabetes. Mas, pessoal, basicamente o mecanismo é o mesmo. Então, tudo que o Dr. Tiago falou, explicando sobre varizes, explicando sobre má circulação no pé diabético, explicando sobre as carótidas, a ideia é a mesma, pessoal. A ideia é a mesma. É que um excesso de açúcar no sangue gera como se fosse um ácido em um cano, uma destruição desse cano. E isso vai levando a vazamentos, a má circulação, já que esse açúcar no sangue causou tudo isso. Tanto nos vasos menores do nosso organismo, nas microcirculações, ou então no macro, nas artérias e veias de maior calibre, de maior diâmetro do nosso organismo. Então, o mecanismo é o mesmo, né? Isso vai gerar complicações que a gente vai explicar depois aqui em cada episódio dessa nossa série. Que fica claro que, assim, dá para evitar muita coisa, dá para que a gente possa tratar em qualquer fase da doença. Então, você que está aí nos ouvindo, que tem diabetes, ou que conhece alguém que tenha diabetes, não perca os próximos episódios aqui. Vão ser 52 episódios. É o ano todo, pessoal. 52 semanas de muito conteúdo, explicando com vários especialistas, aprendendo muito. Eu vou aprender muito, tenho certeza, e vocês que acompanharem aqui nas redes sociais, no YouTube também serão muito, muito bem-vindos. Doutor Tiago, com a palavra. Meu amigo, como nós estamos finalizando a nossa live aqui, eu queria agradecer pelo convite. Na verdade, é uma oportunidade ímpar a gente estar aqui no horário nobre, tá podendo passar essas informações para pessoas formadoras de opinião, sejam pacientes diabéticos, sejam estudantes de medicina, esses teus seguidores são pessoas que eu vejo que são muito, muito participativas, e é importante a gente estar aqui tirando essas dúvidas, passando essas informações. Eu fico grato pela lembrança do meu nome para estar conversando sobre isso e me coloco à disposição, tanto sua como dos seus seguidores, dos seus pacientes, para estar tirando essas dúvidas. Pode me mandar por direct, por mais que a gente não faça um vídeo, muitas vezes um vídeo ao vivo como esse, uma live, porque realmente nosso dia a dia corrido foi um achado esse horário que combinou nós dois aqui, da gente estar conseguindo conversar com os seguidores, mas pode mandar por direct, pode mandar uma mensagem, um e-mail, que a gente vai estar respondendo assim que possível, tirando essas dúvidas de todos vocês. Muito obrigado, Thiago. Te agradeço demais pelas suas considerações. Hoje em dia está tudo muito mais fácil. Vocês podem entrar em contato conosco, com os médicos. Não tem mais aquela coisa, aquela dificuldade de ter acesso ao médico. É um prazer muito grande. O Thiago também é um professor, é uma pessoa que gosta de ensinar e eu conheço muito bem. Vocês podem ter qualquer tipo de acesso com ele pelo Instagram, pelo Facebook. Ele sempre está à disposição. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui do nosso segundo episódio. Estouramos o horário mais uma vez, né? Passamos dos 40 minutos, sempre dá uns 50, 55 minutos. Assim como no primeiro episódio com o Dr. Wellington, agora foi com o Dr. Tiago Cavalcante, cirurgião vascular, que prestou aqueles esclarecimentos muito importantes sobre a doença vascular periférica, a prevenção de alterações do pé diabético, em relação a doenças da carótida também, e as varizes, que é a área dele de maior atuação hoje aqui na medicina. Então, eu queria agradecer a todos que participaram, que dedicaram parte do seu tempo a participar do segundo episódio do quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Podem colocar a hashtag, marcar e acompanhar. Tudo vai ser feito com carinho. Teremos uma ação social agora no final de semana, também no domingo. E eu viajo terça-feira, Thiago. Vou participar de um congresso nos Estados Unidos, em São Francisco. E aí vou passar 2 semanas lá. Mas mesmo de lá... Eu viajo terça-feira também, mas eu vou aqui para Recife, é mais pertinho. Depois pronto, tá pertinho. Qualquer dúvida, fala com o Thiago. E aí vou estar lá também aprendendo também, vou para o Congresso americano, era um sonho que eu tinha já há 5 anos que eu pensei em ir, e graças a esse ano eu consegui me organizar, e aí vou para o Congresso, aprender muito, se Deus quiser, e aí compartilhar também informações de lá com vocês sobre as novidades do tratamento do diabetes em relação à visão, em relação também à parte periférica, tudo que tiver, Thiago, viu? O que tiver lá eu vou trazer de conteúdo para nós. Muito obrigado. Beleza. Meu amigo, brigadão, até a próxima. Um abraço.